0005. Depois do almoço, fui para minha aula preferida, a de estudos avançados do Oasis. Era uma eletiva do último ano na qual aprendíamos a respeito da história do Oasis e de seus criadores. Uma aula muito fácil. Nos últimos 5 anos, eu havia dedicado todo o meu tempo livre para aprender o máximo que podia a respeito de James Halliday. Estudei sua vida, conquistas e interesses exaustivamente. Mais de uma dezena de biografias de Halliday tinham sido publicadas nos anos seguintes à sua morte, e eu havia lido todas elas. Diversos documentários também tinham sido feitos sobre ele, e eu também os havia estudado, assim como todas as palavras que Halliday havia escrito, e também tinha jogado todos os videogames criados por ele. Eu fazia anotações, escrevendo todos os detalhes que pudessem estar relacionados à caça. Mantinha tudo em um caderno que comecei a chamar de meu diário do Graal, depois de ter assistido ao terceiro filme do Indiana Jones. Quanto mais aprendia a respeito da vida de Halliday, mais o idolatrava. Ele era um deus entre os geeks, uma uber-divindade nerd do nível do Gygax, Garriott e Wozniak. Ele saiu de casa depois de terminar o ensino médio, levando apenas sua inteligência e imaginação, e as usou para alcançar fama mundial e reunir uma vasta fortuna. Ele havia criado uma realidade totalmente nova que agora oferecia uma válvula de escape para a maioria da humanidade, e para coroar, havia transformado seu testamento no maior concurso em videogames de todos os tempos. Eu passava a maior parte do tempo na aula de estudos avançados do Oasis, irritando nosso professor, o Sr. Cedars, apontando erros em nossos livros e levantando o dedo para fazer algumas perguntas a respeito de Halliday que julgasse interessante. Depois das primeiras semanas de aula, o Sr. Cedars passou a me chamar apenas quando ninguém mais sabia a resposta para sua pergunta. Naquele dia, ele estava lendo trechos do livro O Homem Novo, uma biografia de Halliday que eu já tinha lido 4 vezes. Enquanto ele dava as explicações, precisei me controlar para não interrompê-lo e falar todos os detalhes muito importantes do livro que não tinham sido mencionados, mas procurei memorizar cada omissão, e quando o Sr. Cedars começou a recontar a infância de Halliday, mais uma vez tentei desvendar os segredos que podia, analisando o estranho modo de vida de Halliday e as estranhas dicas que ele havia escolhido deixar. James Donovan Halliday nasceu no dia 12 de junho de 1972, em Middletown, Ohio. Era filho único, seu pai era um operador de máquinas alcoólatra e a mãe uma garçonete bipolar. Em todos os aspectos, James foi um garoto inteligente, mas sem habilidades de convívio social. Sentia grande dificuldade para se comunicar com as pessoas a seu redor. Apesar de sua óbvia inteligência, não era bom aluno, porque grande parte de sua atenção era voltada para computadores, histórias em quadrinhos, romances de fantasia e ficção, filmes e, acima de tudo, videogames. Um dia, no final do ensino fundamental, Halliday estava sentado sozinho no refeitório lendo o manual do jogador de Dungeons and Dragons. O jogo fascinava, mas ele nunca o havia experimentado porque nunca havia tido amigos com quem jogar. Um menino em sua sala, chamado Ogden Morrow, percebeu o que Halliday estava lendo e o convidou para participar de uma das sessões semanais de D&D que aconteciam em sua casa. Ali, no porão de Morrow, Halliday foi apresentado a um grupo de mega geeks como ele. Eles o aceitaram imediatamente e pela primeira vez em sua vida, James Halliday teve um círculo de amigos. Ogden Morrow acabou se tornando sócio de Halliday, seu colaborador e melhor amigo. Posteriormente, muitos relacionariam a parceria de Morrow e Halliday com as de Jobs e Wozniak, ou Lennon e McCartney. Era uma parceria destinada a alterar o curso da história. Aos 15 anos, Halliday criou seu primeiro videogame, A Busca de Anorak. Ele o programou em BASIC em um computador TRS-80 Color que havia recebido no Natal anterior, apesar de ter pedido aos pais um Commodore 64. Um pouco mais caro, A Busca de Anorak era um jogo de aventura ambientado em A Busca de Anorak era um jogo de aventura ambientado em Cotonia, o mundo de fantasia que Halliday havia criado para sua campanha de Dungeons and Dragons no ensino médio. Anorak era o apelido que Halliday recebeu de uma aluna britânica de intercâmbio no ensino médio. Ela gostava tanto do nome Anorak que o deu ao seu personagem. Ele gostava tanto do nome Anorak que o deu ao seu personagem favorito no D&D, o mago poderoso que mais tarde figurou em muitos de seus videogames.
Halliday criou a busca de Anorak por diversão para mostrar a seus amigos do grupo de D&D. Todos se viciaram no jogo e perderam muitas horas tentando resolver os complexos enigmas e quebra-cabeças. Ogden Morrow convenceu Halliday de que a busca de Anorak era melhor que a maioria dos games que estavam no mercado e o incentivou a tentar vendê-lo. Ele ajudou Halliday a criar uma arte de capa simples para o jogo e juntos copiaram a busca de Anorak em dezenas de disquetes 5. Um quarto, que depois eles colocavam dentro de envelopes plásticos transparente com uma fotocópia das instruções. Eles começaram a vender o jogo na prateleira de software da loja de artigos de computação da região. Logo, já não estavam mais conseguindo fazer cópias com rapidez suficiente para suprir a demanda. Morrow e Halliday decidiram abrir a própria empresa de videogames, a Gregarious Game, que inicialmente funcionava no porão de Morrow. Halliday programou novas versões de A Busca de Anorak para os computadores Atari 800XL, Apple II e Commodore 64, e Morrow começou a divulgar anúncios do jogo na contracapa de diversas revistas de computação. 6 meses depois, A Busca de Anorak tornou-se um best-seller nacional. Halliday e Morrow quase não se formaram no ensino médio porque passaram a maior parte do último ano trabalhando no A Busca de Anorak 2, e em vez de entrarem para a faculdade, os dois concentraram toda a sua energia na nova empresa, que havia se tornado grande demais para o porão de Morrow. Em 1990, a Gregarious Games se mudou para seu primeiro escritório de verdade, localizado dentro de um shopping mal frequentado em Columbus, Ohio. Na década seguinte, a pequena empresa ingressou na indústria com tudo, lançando uma série de jogos de ação e aventura, todos com gráficos inovadores em primeira pessoa criados por Halliday. A Gregarious Game estabeleceu um novo padrão para a imersão na jogatina, e sempre que eles lançavam um novo título, davam um passo à frente no que era possível na indústria de hardware. O gorducho Ogden Morrow era naturalmente carismático e cuidava de todos os assuntos de negócios e relações públicas da empresa. Em todas as conferências na Gregarious Game, Morrow sorria com sua barba mal aparada e óculos de aros grossos, usando seu dom natural para criar um hype e hipérbole. Halliday parecia ser o oposto de Morrow de todas as maneiras. Ele era alto, pálido e muito tímido, e preferia ficar longe dos holofotes. Os funcionários da Gregarious Game durante esse período dizem que Halliday com frequência se fechava em seu escritório, onde programava sem parar, geralmente ficando sem comer, dormir ou ter contato com pessoas por dias ou até semanas. Nas poucas ocasiões em que Halliday concordava em dar entrevistas, seu comportamento era sempre bizarro, mesmo para os padrões de um designer de games. Mostrava-se agitado, alheio e tão incapaz de se relacionar que os entrevistadores costumavam ir embora com a impressão de que ele tinha algum problema mental. Halliday falava com tanta rapidez que suas palavras geralmente não eram compreendidas, e ele tinha um riso esquisito e agudo, mais estranho ainda porque geralmente ele era o único que sabia do que estava rindo. Quando ficava entediado durante uma entrevista ou conversa, costumava se levantar e sair sem dizer nada. Halliday tinha muitas obsessões bem conhecidas. Entre as principais, videogames clássicos, romances de ficção científica e fantasia e filmes de todos os gêneros. Ele também era aficionado pelos anos 1980, a década na qual viveu a adolescência. Halliday parecia esperar que todos ao seu redor compartilhassem das mesmas obsessões e com frequência atacava quem não pensava da mesma maneira. Era conhecido por demitir funcionários antigos que não reconheciam um diálogo obscuro de um filme que ele citava ou algum de seus desenhos, gibis ou videogames. Ogden Morrow sempre reencontrava um funcionário, geralmente sem Halliday perceber. Ogden Morrow sempre recontratava o funcionário, geralmente sem Halliday perceber. Conforme os anos passavam, as habilidades de convivência social já prejudicadas de Halliday pareciam piorar ainda mais. Diversos estudos psicológicos exaustivos foram feitos a respeito dele após sua morte, e sua obsessão com a rotina e a atenção que dedicava a algumas áreas de interesse obscuras levaram muitos psicólogos a concluir que Halliday devia sofrer de síndrome de Asperger, ou de alguma outra forma de autismo altamente funcional. Apesar de suas excentricidades, ninguém questionava a genialidade de Halliday. Os jogos que ele havia criado eram viciantes e extremamente populares. Ao final do século XX, Halliday era conhecido como o maior designer de videogame de sua geração e, como diziam, de todos os tempos.
Ogden Morrow era um programador brilhante, mas seu verdadeiro talento era o interesse nos negócios. Além de colaborar nos jogos da empresa, ele criou as primeiras campanhas de marketing e o esquema de distribuição de programas com ótimos resultados. Quando a Gregarious Game finalmente foi a público, suas ações atingiram a estratosfera. Em 13 anos, Halliday e Morrow já estavam multimilionários, compraram mansões na mesma rua. Morrow comprou um Lamborghini, tirou longas férias e viajou pelo mundo. Halliday comprou e restaurou um dos DeLoreans originais usados nos filmes De Volta para o Futuro. Continuou passando quase o tempo todo grudado a um teclado de computador e usou a fortuna recém-reunida para formar o que seriam as maiores coleções particulares de videogames clássicos do mundo. Bonecos do Star Wars, lancheiras antigas e histórias em quadrinhos. No ápice do sucesso, a Gregarious Game pareceu adormecer. Diversos anos se passaram, durante os quais eles não lançaram nenhum jogo novo. Morrow fez anúncios codificados dizendo que a empresa estava trabalhando em um projeto ambicioso que faria com que eles partissem para uma direção totalmente nova. Surgiram rumores de que a Gregarious Game estava desenvolvendo um game de computador novo e que aquele projeto secreto estaria exaurindo rapidamente os recursos financeiros da empresa. Também havia indícios de que Halliday e Morrow tinham investido a maior parte de suas fortunas no novo empreendimento da empresa. Começaram a dizer que a Gregarious Game estava correndo risco de falir. E então, em dezembro de 2012, a Gregarious Game se rebatizou como Gregarious Simulation Systems, e sob esse novo nome eles lançaram o carro-chefe, o único produto que a GSS lançaria, o Oasis. O Oasis mudaria a maneira como as pessoas viviam, trabalhavam e se comunicavam, transformaria o entretenimento, as redes sociais até as políticas globais. Apesar de inicialmente ser comercializado como um novo tipo de MMO, o Oasis logo se desenvolveu e se tornou um novo modo de vida. Antes do Oasis, os MMOs estavam entre os primeiros ambientes sintéticos compartilhados. Eles permitiam que milhares de jogadores coexistissem simultaneamente dentro de um mundo simulado, ao qual se conectavam via internet. O tamanho geral desses ambientes era realmente pequeno, em geral um mundo único ou uma dezena de pequenos planetas. Os jogadores de MMOs podiam ver estes ambientes online por meio de uma pequena janela bidimensional, pelo monitor de seus computadores e podiam interagir com o game usando o teclado, mouse e outros aparatos rudimentares. A GSS elevou o conceito de MMO para novos níveis. O Oasis não limitava o jogador a apenas um planeta, mas continha centenas e às vezes milhares de mundos em alta resolução 3D para as pessoas explorarem. E cada um deles era organizado com detalhes gráficos meticulosos, com insetos, folhas, grama, vento e padrões do clima. Os usuários podiam se mover por esses planetas e nunca ver o mesmo terreno duas vezes. Mesmo em sua versão mais primitiva, o escopo da simulação era assombroso. Halliday e Morrow se referiam ao Oasis como uma realidade de código aberto, um universo online maleável que qualquer pessoa podia acessar por meio da internet, usando seu computador ou console de videogame. Era possível acessar e instantaneamente escapar da labuta do dia a dia. Era possível criar um indivíduo totalmente novo para si, com controle total sobre a aparência e o som emitido aos outros. No Oasis, os gordos podiam se tornar magros, os feios, belos, e os tímidos, extrovertidos, ou vice-versa. Era possível mudar nome, idade, sexo, raça, altura, peso, voz, cor do cabelo e estrutura óssea. Ou se podia deixar de ser um humano e se tornar elfo, ogro, alienígena ou qualquer outra criatura da literatura, dos filmes ou da mitologia. No Oasis, qualquer pessoa podia se tornar quem e o que quisesse ser, sem revelar sua verdadeira identidade, porque o anonimato era garantido. Os usuários também podiam alterar o conteúdo dos mundos virtuais dentro do Oasis, ou criar outros totalmente novos. A presença online de uma pessoa deixava de se limitar a um site ou perfil de rede social. No Oasis era possível criar seu próprio planeta particular, construir uma mansão virtual nele, mobiliá-la e decorá-la como quisesse e convidar alguns milhares de amigos para uma festa. E esses amigos podiam estar em dezenas de fusos horários diferentes, espalhados pelo mundo. As chaves para o sucesso do Oasis eram as duas novas partes de interface que a GSS havia criado, ambas necessárias para acessar a simulação: o visor Oasis e as luvas virtuais. O visor sem fio de tamanho único do Oasis era um produto maior que um par de óculos escuros.
Usava lasers não prejudiciais para levar o surpreendente ambiente real do Oasis para dentro das retinas de quem o usasse, entrando totalmente em seu campo de visão no mundo online. O visor estava anos-luz à frente dos óculos desengonçados de realidade virtual disponíveis antes daquela época e representava uma mudança de paradigma na tecnologia virtual realidade, como acontecia com as luvas virtuais leves do Oasis, que permitiam que o usuário controlasse diretamente as mãos de seus avatares e interagissem com seu ambiente simulado, como se estivessem dentro dele de fato. Ao pegar os objetos, abrir portas e dirigir as luvas virtuais, faziam os usuários sentir esses objetos e superfícies não existentes como se de fato existissem na sua frente. As luvas permitiam, como dizia o anúncio da TV, esticar as mãos e tocar o Oasis. Juntos, o visor e as luvas tornavam a entrada no Oasis uma experiência diferente de qualquer outra coisa que existia. E quando as pessoas o experimentavam, não paravam mais. O software que controlava a simulação, o novo Oasis máquina de realidade de Halliday, também representava um grande avanço tecnológico. Ele conseguia superar limitações que atrapalhavam as realidades simuladas anteriores. Além de restringir o tamanho geral de seus ambientes virtuais, os MMOs anteriores eram forçados a limitar a população virtual, geralmente para alguns milhares de usuários por servidor. Se pessoas demais acessassem ao mesmo tempo, a simulação se tornava muito lenta e os avatares congelavam, enquanto o sistema tentava continuar. Mas o Oasis utilizava um tipo novo de servidor, tolerante a falhas, que podia obter mais poder de processamento de todos os computadores conectados a ele. Na época de seu lançamento, o Oasis era capaz de manter até 5 milhões de usuários simultâneos sem atrasos e sem possibilidade de queda de sistema. Uma grande campanha de marketing promoveu o lançamento do Oasis. Os anúncios de televisão, de outdoors e de internet mostravam um oásis verdejante com palmeiras e piscina de água cristalina cercado por um amplo deserto. O novo empreendimento da GSS tornou-se um enorme sucesso desde o primeiro dia. O Oasis era aquilo com que as pessoas sonhavam havia décadas. A realidade virtual que elas vinham esperando havia tanto tempo finalmente estava ali. E melhor ainda do que o imaginado, o Oasis era uma velha utopia online, um holodeck para casa. Seu ponto alto era gratuito. A maioria dos jogos online da época gerava lucro, cobrando uma assinatura mensal dos usuários para acesso. A GSS cobrava apenas uma taxa única de registro de 25 centavos, pela qual oferecia uma conta Oasis vitalícia. Os anúncios usavam sempre a mesma chamada, Oasis, o maior videogame já criado, e custa apenas 25 centavos. Numa época de insurreição social e cultural, quando a maior parte da população do mundo desejava fugir da realidade, o Oasis oferecia isso de forma barata, legal, segura e não viciante, comprovada cientificamente. A crise de energia contribuiu muito para a popularidade do Oasis. Os preços exorbitantes do petróleo e das viagens aéreas e automobilísticas eram altos demais para o cidadão comum, e o Oasis tornou-se a única saída pela qual as pessoas podiam pagar. Conforme a era de energia barata e abundante terminava, a pobreza e a preocupação começavam a se espalhar como um vírus. Todos os dias, cada vez mais pessoas tinham motivo para procurar consolo dentro da utopia virtual de Halliday e Morrow. Todas as empresas interessadas em estabelecer uma loja dentro do Oasis tinham de alugar ou comprar uma propriedade virtual que Morrow chamou de propriedade surreal, da GSS. Prevendo isso, a empresa reservou o setor 1 como a área de negócios da simulação e começou a vender e alugar milhões de quarteirões de propriedade surreal ali. Shoppings do tamanho de cidades foram erguidos num piscar de olho, e lojas se espalharam pelos planetas, tomando-os por completo. O desenvolvimento urbano nunca foi tão fácil. Além dos bilhões de dólares que a GSS reuniu vendendo terra que nem sequer existia, ela ganhava muito dinheiro vendendo objetos e veículos virtuais. O Oasis tornou-se uma parte tão significante da vida das pessoas que os usuários estavam sempre mais que dispostos a abrir mão de dinheiro de verdade para comprar acessórios para seus avatares, roupas, móveis, casas, carros voadores, espadas mágicas e armas. Esses itens não eram nada além de números 1 e 0 arquivados nos servidores Oasis, mas também eram símbolos de status. A maioria dos itens custava apenas alguns créditos, mas como eles não custavam nada para o Oasis fabricar, eram apenas lucro.
Mesmo em meio a uma recessão econômica constante, o Oasis permitia que os norte-americanos continuassem a manter seu passatempo favorito, as compras. O Oasis rapidamente se tornou a plataforma mais popular da internet, tanto que os termos Oasis e internet aos poucos se tornaram sinônimos, e o sistema operacional Oasis tridimensional e fácil de usar, que a GSS distribuía gratuitamente, era mais usado do mundo. Logo, bilhões de pessoas do mundo todo estavam trabalhando e brincando no Oasis diariamente. Algumas delas se encontravam, apaixonavam-se e se casavam sem nunca ter pisado no mesmo continente. As linhas de distinção entre a identidade real de uma pessoa e a de seu avatar começaram a se misturar. Era o despertar de uma nova era, na qual a maioria da raça humana passava todo o tempo livre dentro de um videogame. 0006. O restante do meu dia na escola passou com rapidez até minha última aula, latim. A maioria dos alunos tinha aulas de um idioma estrangeiro que um dia pudessem usar, como mandarim, hindi ou espanhol. Eu havia decidido fazer latim porque James Halliday havia estudado latim. Ele também utilizava palavras e frases em latim em seus primeiros jogos de aventura. Infelizmente, mesmo com as infinitas possibilidades do Oasis à disposição, minha professora de latim, a senhora Rank, ainda tinha dificuldade para tornar as aulas interessantes, e naquele dia ela estava revisando um monte de verbos que eu já tinha memorizado. Por isso quase imediatamente percebi que me distraía. Enquanto uma aula ocorria, a simulação impedia os alunos de acessar qualquer dado ou programa que não fosse autorizado pelo professor, para que eles não assistissem a filmes, jogassem ou conversassem entre eles em vez de prestar atenção na aula. Felizmente, durante meu segundo ano, descobri um bug no software online da biblioteca da escola, e ao explorá-lo, consegui acessar qualquer livro da biblioteca virtual, incluindo o almanaque de Anorak. Então, sempre que me sentia entediado, como naquele momento, eu o colocava no display e lia meus trechos favoritos para passar o tempo. Nos últimos 5 anos, o almanaque havia se tornado minha bíblia. Como a maioria dos livros naquela época, só estava disponível em formato eletrônico. Mas eu queria poder ler o almanaque noite ou dia, mesmo durante uma das quedas de energia frequentes na pilha. Por isso consertei uma velha impressora que havia sido descartada e a utilizei para imprimir uma cópia. Eu o coloquei em um velho fichário de 3 furos que mantinha na mochila e o estudei até conhecer todas as palavras de cor. O almanaque tinha milhares de referências aos livros, programas de TV, filmes, músicas, HQs e videogames de Halliday. A maioria dos itens tinha mais de 40 anos, e assim, cópias digitais gratuitas deles podiam ser baixadas do Oasis. Se havia algo de que eu precisava que não estava disponível legalmente de graça, quase sempre o conseguia usando o GunTorrent, um programa de compartilhamento de arquivos usados por caça-alvos do mundo todo. Quando o assunto era a minha pesquisa, eu nunca tomava atalhos ou simplificava as coisas. Nos últimos 5 anos, eu havia me ocupado de ler a lista inteira de recomendações dos caça-alvos: Douglas Adams, Kurt Vonnegut, Neil Stephenson, Richard K. Morgan, Stephen King, Orson Scott Card, Terry Pratchett, Terry Brooks, Bester, Bradbury, Alderman, Heinlein, Tolkien, Vance, Gibson, Gaiman, Starling, Moorcock, Scalzi, Zeleny. Li todos os livros de cada um dos autores favoritos de Halliday. E não parei por aí. Também assisti a todos os filmes a que ele se referia no almanaque. Se fosse um dos favoritos de Halliday, como Jogos de Guerra, Os Caça-Fantasmas, Academia de Gênios, Minha Vida é um Desastre ou A Vingança dos Nerds, eu o assisti até memorizar todas as cenas. Devoraria cada um, aos quais Halliday se referia como as trilogias sagradas, as trilogias de Guerra nas Estrelas, as originais e as prequels nessa ordem, O Senhor dos Anéis, Matrix, Mad Max, De Volta para o Futuro e Indiana Jones. Halliday certa vez disse que preferia fingir que os outros filmes de Indiana Jones, a partir do Reino da Caveira de Cristal, não existiam. Eu costumava concordar. Também absorvi todas as filmografias de cada um de seus diretores prediletos: Cameron, Gillian, Jackson, Fincher, Kubrick, Lucas, Spielberg, Del Toro, Tarantino e, claro, Kevin Smith. Passei 3 meses estudando todos os filmes adolescentes de John Hughes e memorizando as falas de todos os diálogos. Apenas os fracos se entregam, os fortes sobrevivem.
posso dizer que não perdi nada. Estudei o Monty Python, e não apenas o Cálice Sagrado, todos os seus filmes, álbuns e livros, e todos os episódios das séries originais da BBC, incluindo aqueles 2 episódios perdidos que eles fizeram para a televisão alemã. Eu não ia deixar passar nada, não ia deixar de perceber o óbvio. Em algum momento comecei a enxergar. Na verdade, posso ter começado a ficar meio louco. Assisti a todos os episódios de O Grande Herói Americano, Águia de Fogo, Esquadrão Classe A, Super Máquina, Um Robô em Curto-Circuito e Muppet Show. E você deve estar se perguntando, e os Simpsons? Eu conhecia mais sobre Springfield que sobre a minha própria cidade. Star Trek? Sim, eu fiz a minha lição de casa. TOS Ting DS9? Até Voyager e Enterprise. Assisti a todos eles em ordem cronológica. Os filmes também. Phasers estão na mira. Fiz um intensivo dos desenhos das manhãs de sábado dos anos 1980. Aprendi o nome de todos os malditos Gobat e Transformers. Elo Perdido, Thundar, O Bárbaro, He-Man, Schoolhouse Rock, G.I. Joe. Eu conhecia todos eles, porque saber já é metade da batalha. Quem era meu amigo quando as coisas ficavam ruins? H.R. Pumpstuff. Japão? Eu sabia alguma coisa sobre o Japão? Sim. E como? Animes e live action, Godzilla, Gamera, Star Blazers, Os Gigantes do Espaço e Força G Go, Speed Racer Go. Eu não era um diletante, não estava brincando. Memorizei todas as comédias de Bill Hicks. Músicas? Bem, conhecer todas as músicas não foi fácil. Demorei um tempo. Os anos 1980 foram uma década comprida, 10 longos anos, e Halliday não parecia ter um gosto muito específico. Ele ouvia tudo, então também ouvia pop, rock, new wave, punk, heavy metal, desde The Police a Journey, até R.E.M. e The Clash. Conheci tudo. Fiz o download da discografia completa do They Might Be Giants em menos de 2 semanas. Do Devo demorou um pouco mais. Assisti a muitos vídeos no YouTube de meninas geeks bonitinhas tocando covers dos anos 1980 no ukulele. Tecnicamente aquilo não fazia parte de minha pesquisa, mas não sei explicar porquê. Eu tinha um forte fetiche por meninas geeks bonitinhas tocando ukulele. Eu memorizava letras de músicas, letras tolas de bandas como Van Halen, Bon Jovi, Def Leppard e Pink Floyd. Continuei. Varava as noites, ou, como se diz em inglês, Burned the Midnight Oil. Você sabia que Midnight Oil era uma banda australiana com um sucesso de 1987 chamado Beds Are Burning? Eu estava obcecado, não ia parar. Minhas notas na escola eram um terror, eu nem ligava. Li todos os gibis de Halliday, que Halliday colecionava. Não permitiria que ninguém questionasse meu compromisso, muito menos quando o assunto era videogame. Os games eram minha área de especialização, minha especialização especial, minha categoria dos sonhos no Joe Party. Eu fazia o download de todos os jogos mencionados ou aos quais se fazia referência no almanaque de Akalabeth a Zaxxon. Jogava todos eles até ficar craque e então passava para o seguinte. Você se surpreenderia com o tanto de pesquisa que se pode fazer quando não se tem vida. 12 horas por dia, 7 dias por semana. É muito tempo de estudo. Joguei e conheci todas as plataformas e gêneros em texto, jogos de tiro em primeira pessoa e RPGs de terceira pessoa. Jogos clássicos de 8, 16 e 32 bits escritos no século passado. Quanto mais difícil fosse finalizar o jogo, mais eu gostava dele. Conforme fui jogando essas relíquias clássicas, noite após noite, ano após ano, descobri que tinha talento para elas. Conseguia dominar a maioria dos títulos de ação em poucas horas, e não havia um jogo de aventura ou RPG que eu não conseguisse desvendar. Nunca li nenhuma instrução nem códigos divulgados. Tudo me vinha naturalmente. E eu era melhor ainda nos velhos jogos de arcade. Sempre que me encontrava na zona de um clássico intenso, como o Defender, eu me sentia muito bem, no topo, ou como um tubarão deve se sentir ao percorrer o fundo do mar. Pela primeira vez, eu soube o que era ser talentoso em alguma coisa, ter um dom. Mas não foi minha pesquisa em filmes antigos, gibis ou videogames que havia fornecido minha primeira dica de verdade. Essa tinha surgido enquanto eu estudava a história dos jogos de RPG antigos de papel e caneta. Reimpressos na primeira página do almanaque de Anorak estavam os versos que Halliday havia recitado
no vídeo do convite. 3 chaves escondidas abrem 3 portões guardados, e 3 boas qualidades deverão ser inerentes ao errante avaliado. Quem demonstrar ter os exigidos predicados chegará ao fim, onde o prêmio será alcançado. A princípio, essa parecia ser a única referência direta ao concurso do almanaque todo, mas então, escondida entre todas as postagens do diário e os textos a respeito da cultura pop, descobri uma mensagem oculta. Espalhada pelo texto do almanaque havia uma série de letras grifadas. Cada uma delas tinha um pontinho quase invisível em seu contorno. Eu havia notado aqueles pontinhos um ano depois da morte de Halliday. Estava lendo minha cópia impressa do almanaque na época, e assim, a princípio, pensei que os pontinhos não passavam de pequenas imperfeições de impressão, talvez por causa do papel da impressora antiga que eu havia usado para imprimir o livro. Mas quando analisei a versão eletrônica do livro disponibilizada no site de Halliday, vi os mesmos pontos exatamente nas mesmas letras. E ao dar um zoom nas letras, os pontos apareciam claros como o dia. Halliday os havia colocado ali. Ele havia marcado aquelas letras por algum motivo. Havia 118 letras, com pontos espalhadas pelo livro. Anotando-as na ordem em que apareciam, descobri que elas formavam uma frase. Quase morri de ansiedade ao escrever em meu diário do grau. A chave de cobre espera os exploradores em uma tumba repleta de horrores, mas você tem muito a aprender se acreditar merecer um lugar entre os ganhadores. Outros caça-alvos também tinham descoberto essa mensagem escondida, é claro, mas todos eram espertos o suficiente para não contar a ninguém, pelo menos por um tempo. Cerca de 6 meses depois de eu ter descoberto a mensagem, um calouro do MIT também a descobriu. Seu nome era Steven Pendergast, e ele decidiu que teria seus 15 minutos de fama contando à imprensa sobre sua descoberta. As entrevistas que ele deu a sites de notícias da internet se estenderam por um mês, apesar de ele não ter nenhuma ideia a respeito do sentido da mensagem. A partir de então, ir a público com uma dica ficou conhecido como Daruma de Pendergast. Quando a mensagem tornou-se conhecida por todos, os caça-alvos a apelidaram de O Enigma. O mundo inteiro já sabia sobre aquilo havia quase 4 anos, mas ninguém conseguia entender seu real sentido, e a chave de cobre ainda não tinha sido encontrada. Eu sabia que Halliday havia usado com frequência enigmas parecidos em muitos de seus jogos, e cada um desses enigmas fazia sentido no contexto do jogo. Por isso dediquei uma parte inteira do meu diário do Graal para decifrar o enigma, linha por linha. A chave de cobre espera os exploradores. Essa frase parecia bem direta. Não havia nenhum sentido oculto que eu conseguisse detectar em uma tumba repleta de horrores. Essa frase era mais complicada. À primeira vista, parecia significar que a chave estava escondida em uma tumba em algum lugar repleta de coisas horripilantes. Mas então, durante minha pesquisa, descobri um suplemento antigo do livro de Dungeons and Dragons, chamado Tumba dos Horrores, publicado em 1978. Assim que vi o título, tive certeza de que o enigma era uma referência a ele. Halliday e Morrow haviam jogado Advanced Dungeons and Dragons durante todo o ensino médio, além de outros jogos de RPG de mesa, como GURPS, Champions, Card Wars e Rollemasters. Tumba dos Horrores era um livreto fino chamado Módulo. Continha mapas e descrições detalhadas de um labirinto subterrâneo repleto de monstros mortos-vivos. Os jogadores do D&D podiam explorar o labirinto com seus personagens enquanto o mestre lia o módulo e os guiava pela história, descrevendo tudo o que viam e encontravam ao longo do caminho. Conforme eu aprendia mais a respeito de como jogar aqueles RPGs, percebi que um módulo D&D era o equivalente primitivo a uma busca no Oasis, e os personagens D&D eram exatamente como os avatares. De certo modo, aqueles jogos de RPG tinham sido as primeiras simulações de realidade virtual, criadas muito antes de os computadores serem poderosos o bastante para realizar o trabalho. Naquela época, se você quisesse escapar para outro mundo, tinha de criá-lo sozinho, usando o cérebro, papel, lápis, dados e alguns livros de instruções. Esse tipo de realização me deixava maluco, mudava a perspectiva toda que eu tinha a respeito da caça ao easter egg de Halliday. A partir dali, comecei a ver a caça como um módulo complexo do D&D, e Halliday sem dúvida era o mestre, mesmo que agora estivesse controlando o jogo do além.
Encontrei uma cópia digital do módulo Tumba dos Horrores de 67 anos, dentro de um antigo arquivo FTP. Enquanto eu estudava, comecei a desenvolver uma teoria. Em algum lugar do Oasis, Halliday havia recriado a Tumba dos Horrores e havia escondido a chave de cobre dentro dela. Passei os meses seguintes estudando o módulo e memorizando todos os mapas e descrições das salas, prevendo o dia em que finalmente descobriria onde estava localizada. Mas aí é que estava o problema. O enigma não parecia dar nenhuma dica que revelasse onde Halliday havia escondido o maldito objeto. A única dica parecia ser: mas você tem muito a aprender se acredita merecer um lugar entre os ganhadores. Recitei aquelas palavras diversas vezes até sentir vontade de gritar de frustração. Muito a aprender. Sim, sem problemas. Tenho muito a aprender a respeito do quê? Havia literalmente milhares de mundos no Oasis e Halliday podia ter escondido sua recriação da Tumba dos Horrores em qualquer um deles. Procurar em todos os planetas um por um demoraria para sempre, mesmo se eu tivesse os meios para isso. Um planeta chamado Gygax no Setor 2 parecia um local óbvio onde começar a procurar. Halliday havia codificado o planeta sozinho e o havia batizado em homenagem a Gary Gygax, um dos criadores do Dungeons and Dragons e autor do módulo original de Tumba dos Horrores. De acordo com a Caçapédia, Enciclopédia dos Caça-Ovos, o planeta Gygax era coberto por recriações de módulos antigos de D&D, mas a Tumba dos Horrores não era um deles. Não parecia existir uma recriação da tumba ou de qualquer outro mundo temático D&D no Oasis. Os caça-ovos haviam virado todos aqueles planetas de cabeça para baixo e varrido cada centímetro de superfície. Se uma recriação da Tumba dos Horrores estivesse escondida em um deles, teria sido encontrada e acessada muito tempo antes. Então, a tumba tinha de estar escondida em outro lugar, e eu não fazia ideia de onde, mas eu disse a mim mesmo que se continuasse procurando e continuasse realizando a pesquisa, logo saberia o que fosse preciso para encontrar o esconderijo da tumba. Na verdade, provavelmente era o que Halliday quis dizer com você tem muito a aprender se acredita merecer um lugar entre os ganhadores. Se algum outro caça-ovo fizesse a mesma interpretação que eu fiz do enigma até então, eles seriam espertos o suficiente para se calarem. Eu nunca tinha visto nenhuma postagem a respeito da Tumba dos Horrores em nenhum fórum dos caça-ovos. Percebi, claro, que aquilo podia se dever ao fato de minha teoria a respeito do módulo D&D ser tão furada e sem sentido. Assim, continuei a observar, ler, ouvir e estudar, preparando-me para o dia em que finalmente encontraria a dica que me levaria à chave de cobre. E finalmente aconteceu, bem na hora em que eu estava sonhando acordado na aula de latim. 0007. Nossa professora, a Sra. Rank, estava em pé diante da sala, conjugando verbos em latim lentamente. Ela os disse primeiro em inglês, depois em latim, e cada palavra aparecia automaticamente no quadro atrás dela conforme ela ia falando. Sempre que estávamos fazendo a entediante tarefa de conjugar verbos, eu sempre me lembrava da letra de uma música do Schoolhouse Rock. To run, to go, to get, to give, verb. You are what's happening. Eu estava cantarolando baixinho quando a Sra. Rank começou a conjugar o verbo aprender em latim. Aprender. Dissere, ela disse. Este deve ser bem fácil de lembrar, porque é parecido com a palavra discernir, que também quer dizer aprender. Ouvi-la repetir o verbo aprender foi suficiente para que eu me lembrasse do enigma, mas você tem muito a aprender se acredita merecer um lugar entre os ganhadores. A Sra. Rank prosseguiu, usando o verbo em uma frase. Vamos à escola para aprender, ela disse. Petimos escola ut literas discamos. E foi quando me dei conta. Como uma bigorna caindo do céu bem na minha cabeça, olhei ao redor para meus colegas de sala. Qual grupo de pessoas tem muito a aprender? Alunos do ensino médio. Eu estava em um planeta repleto de alunos, todos eles com muito a aprender. E se o enigma estivesse dizendo que a tumba estava escondida bem ali, em Lodos, o próprio planeta onde eu havia passado meus dias nos últimos 5 anos? Então eu me lembrei de que Ludus também era uma palavra em latim que significa escola. Peguei meu dicionário de latim para ter certeza quanto à definição, e quando descobri que a palavra tinha mais de um sentido, Ludus podia ser escola, mas também podia ser esporte ou jogo. Jogo. Caí da cadeira dobrável, fazendo barulho ao bater no chão do meu esconderijo. Meu console do Oasis captou o movimento e tentou fazer meu avatar cair no chão da sala de latim, mas o software de conduta impediu que ele se movesse e um aviso apareceu no display. Por favor, mantenha-se sentado durante a aula.
Tentei não ficar muito ansioso. Podia estar apenas chegando a conclusões precipitadas. Havia centenas de escolas particulares e universidades localizadas em outros planetas dentro do Oasis. O enigma podia estar se referindo a um deles, mas não era o que eu achava de fato. Lodos fazia mais sentido. James Halliday havia doado bilhões para financiar a criação do sistema de ensino público do Oasis ali, como uma maneira de demonstrar o enorme potencial do Oasis como ferramenta educacional. E antes de sua morte, Halliday havia criado uma fundação para garantir que o sistema de ensino público do Oasis sempre tivesse o dinheiro de que precisava para funcionar. A Fundação Halliday de Ensino também ofereceu o hardware do Oasis e acesso gratuito à internet para crianças pobres do mundo todo para que elas pudessem frequentar a escola dentro do Oasis. Os próprios programadores da GSS haviam criado e construído Ludus e todas as escolas dentro dele. Então era totalmente possível que Halliday tivesse dado o nome ao planeta, e ele também teria acesso ao código-fonte do planeta que se quisesse esconder algo ali. As ligações não paravam de estourar em minha mente como bombas atômicas uma depois da outra. De acordo com o módulo D&D original, a entrada para a Tumba dos Horrores estava escondida perto de uma pequena colina de topo plano com cerca de 200 metros de largura e 300 de comprimento. O topo da colina era coberto por grandes rochas pretas organizadas de modo que, quando vistas de muito alto, lembravam as órbitas, os orifícios das narinas e os dentes de um crânio humano. Mas se havia uma colina como aquela escondida em algum lugar de Lodos, será que alguém já não teria encontrado a essa altura? Talvez não. Lodos tinha centenas de grandes florestas espalhadas em toda a sua superfície, nas grandes áreas de terra vazia que existiam entre os milhares de campi escolares. Algumas dessas florestas eram enormes, cobrindo dezenas de quilômetros quadrados. A maioria dos alunos nunca sequer havia pisado dentro delas, porque não havia nada de interessante para se fazer ou ver ali. Assim como seus campos, rios e lagos, as florestas de Ludus eram apenas paisagens geradas por computador, colocadas ali para cobrir o espaço vazio. É claro, durante a estrada longa de meu avatar em Ludus, eu havia explorado algumas das florestas que ficavam perto da escola, quando me sentia entediado. Mas elas tinham apenas milhares de árvores geradas de modo aleatório e alguns pássaros, coelhos e esquilos. Essas criaturas não valiam nenhum ponto de experiência quando as matávamos. Eu já tinha conferido. Então, era totalmente possível que em algum lugar, escondida em uma das partes grandes e inexploradas de Ludus, houvesse uma pequena colina coberta por rochas que lembrassem um crânio humano. Tentei colocar um mapa de Ludus em meu display, mas não consegui. O sistema não me permitia, porque a aula ainda estava em andamento. O esquema que eu usava para acessar os livros da biblioteca online da escola não funcionava para o software de Atlas do Oasis. Merda! Exclamei frustrado. O software de conduta da sala de aula filtrou o que eu disse, então nem assim era Rank nem meus colegas ouviram. Mas outro aviso apareceu no meu display. Aviso de bloqueio de obscenidade e mau comportamento. Olhei para as horas no display. Faltavam exatamente 17 minutos e 20 segundos para o fim da escola. Fiquei sentado ali com a mandíbula tensa e contei cada segundo com a mente a 1000. Ludus era um mundo imperceptível no setor 1. Não devia existir nada ali além de escolas, então aquele seria o último lugar onde um caça-ovo se daria ao trabalho de procurar a chave de cobre. Então, sem dúvida, o último lugar em que eu havia pensado em procurar, por isso mesmo, provava que era um esconderijo perfeito, porque Halliday teria escolhido esconder a chave de cobre ali, a menos que ele quisesse que um aluno a encontrasse. Eu ainda estava surpreso com aquela conclusão quando o sinal finalmente tocou. A meu redor, os outros alunos começaram a sair da sala ou desaparecer de suas carteiras. O avatar da Sra. Rank também desapareceu, e dentro de poucos momentos fiquei sozinho na sala de aula. Abri um mapa de Ludus em meu display. Ele apareceu como um globo tridimensional diante de mim. Eu o girei com a mão. Ludus era um planeta relativamente pequeno para os padrões do Oasis, cerca de um terço do tamanho da Lua da Terra, com uma circunferência de exatamente 1000 quilômetros. Um único continente cobria a superfície. Não havia oceanos, apenas alguns grandes lagos aqui e ali. Como os planetas do Oasis não eram reais, não tinham de obedecer à lei da natureza. Em Ludus, era sempre dia, independentemente de onde você estivesse na superfície, e o céu estava sempre azul, perfeito, sem nenhuma nuvem. O sol permanente que iluminava o planeta não passava de uma fonte de luz virtual, programada no céu imaginário. No mapa, os campi da escola
das escolas apareciam como milhares de retângulos idênticos e numerados, pontuando a superfície do planeta. Eram separados por campos verdejantes, rios, cadeias montanhosas e florestas. As florestas eram de todas as formas e tamanhos, e muitas delas cercavam algumas escolas. Do lado do mapa abria o módulo Tumba dos Horrores. Na frente havia uma ilustração simples da colina que escondia a tumba. Salvei a imagem daquela ilustração e a coloquei no canto do display. Procurei rapidamente meus sites favoritos de compartilhamento de arquivos até encontrar um plugin de reconhecimento de imagem para o Atlas Oasis. Quando fiz o download do software via GunTorrent, precisei de mais alguns minutos para descobrir como fazer com que ele varresse a superfície toda do Ludus, procurando uma colina com rochas pretas e grandes organizadas de modo a lembrar um crânio. Uma com tamanho, formato e aparência que combinasse com a ilustração do módulo da Tumba dos Horrores. Depois de cerca de 10 minutos de busca, o software destacou uma ocorrência possível. Prendi a respiração ao colocar a imagem em close do mapa de Ludus ao lado da ilustração do módulo D&D. O formato da colina e a imagem que lembrava um crânio combinavam perfeitamente com a ilustração. Diminui um pouco o zoom do mapa e o puxei para trás o suficiente para confirmar que o lado norte da colina terminava em um penhasco de areia e pedras soltas, assim como no módulo original de Dungeons and Dragons. Dei um grito triunfante que ecoou na sala de aula vizinha e ressoou nas paredes do pequeno esconderijo. Eu tinha conseguido. Consegui encontrar a tumba dos horrores. Quando eu finalmente consegui me acalmar, fiz alguns cálculos rápidos. A colina ficava perto do centro de uma floresta grande em forma de ameba, localizada no lado oposto de Ludus, a mais de 400 km de minha escola. Meu avatar podia correr a uma velocidade máxima de 5 km por hora, por isso, eu precisava de mais de 3 dias para chegar lá, a pé se corresse sem parar o tempo todo. Se pudesse me teletransportar, chegaria em poucos minutos. O preço não seria alto por uma distância pequena, talvez algumas centenas de créditos. Infelizmente, ainda assim, era mais que o que eu tinha em minha conta, Oasis, cujo saldo era um grande zero. Analisei as opções. H me emprestaria dinheiro para a taxa, mas eu não queria pedir a ajuda dele. Se eu não pudesse ir à tumba sozinho, não merecia chegar a ela. Além disso, eu teria de mentir a H a respeito do uso que faria do dinheiro. E como eu nunca havia pedido grana emprestada a ele antes, qualquer desculpa que eu desse faria com que ele suspeitasse. Ao pensar em H, não consegui conter um sorriso. Ele ficaria maluco quando soubesse o que eu tinha descoberto. A tumba estava escondida a menos de 70 quilômetros da escola dele, praticamente no quintal dele. Aquele pensamento trouxe uma ideia que me fez ficar em pé. Saí correndo da sala de aula e atravessei o corredor. Eu havia encontrado uma maneira de me teletransportar para o outro lado de Ludus, e também sabia como fazer minha escola pagar por ela. Toda a escola pública do Oasis tinha um monte de times de esporte diferentes, incluindo luta, futebol americano, beisebol, vôlei e alguns outros esportes que não podiam ser praticados no mundo real, como o quadribol e pega-bandeira de gravidade zero. Os alunos entravam para esses times como faziam nas escolas do mundo real, e jogavam usando equipamentos virtuais que exigiam que eles fizessem todos os movimentos como chutar e correr, saltar, abaixar e assim por diante. Os times treinavam à noite, tinham torcidas organizadas e havia competições entre as escolas no Ludus. Nossa escola entregava tickets de teletransporte gratuitos a qualquer aluno que quisesse ir a um jogo fora da escola, para poder se sentar nas arquibancadas e torcer pela velha Apple 1873. Eu só havia aproveitado aquele benefício uma vez, quando nossa equipe de pega-bandeira foi jogar contra a escola de H no acampamento entre Apples. Quando eu cheguei à secretaria da escola, analisei a programação de atividades e encontrei logo o que procurava. Naquela noite, nosso time de futebol americano jogaria fora de casa contra a Apple 571, localizada a 1 hora de corrida de onde a floresta da tumba ficava escondida. Selecionei aquele jogo e um ticket de teletransporte apareceu no mesmo instante na lista do meu avatar, valendo uma viagem de ida e volta à Apple 0571. Parei em meu armário por tempo suficiente para deixar meus livros e pegar minha lanterna, espada, escudo e armadura. Então, saí pela porta da frente e atravessei o grande gramado verde da frente da escola. Quando eu cheguei à margem vermelha que marcava o limite da propriedade da escola, olhei ao redor para ter certeza de que não havia ninguém me vendo, e então atravessei o limite. Ao fazer isso, o nome Wade 3, acima da minha cabeça mudou para Parzival.
Agora que estava fora da propriedade da escola, podia usar meu nome de avatar de novo. Também podia desligá-lo totalmente, e foi o que fiz, porque queria viajar sem ser reconhecido. O terminal de transporte mais próximo ficava a uma curta distância da escola, que podia ser percorrida a pé no fim de um caminho de paralelepípedos. Era um pavilhão grande e abobadado, mantido por uma dúzia de pilares de marfim. Cada pilar ostentava um ícone Oasis de teletransporte, um T maiúsculo no centro de um hexágono azul. A aula havia terminado fazia poucos minutos, por isso havia um fluxo constante de avatares enchendo o terminal. Do lado de dentro havia longas fileiras de cabines de teletransporte azuis. As cores e os formatos delas me faziam lembrar da máquina do tempo tarde do Doctor Who. Entrei na primeira cabine vazia que vi e as portas se fecharam automaticamente. Não precisei inserir meu destino na tela sensível ao toque porque já estava registrado em meu ticket. Simplesmente inseri o ticket em uma entrada e um mapa de Ludus apareceu na tela, mostrando uma linha da minha posição atual até meu destino, um ponto verde piscante, ao lado da Apple 571. A cabine instantaneamente calculou a distância que eu percorreria, 462 quilômetros, e a quantia que a escola pagaria pelo transporte, 103 créditos. O ticket foi aceito, a taxa apareceu como paga e meu avatar desapareceu. Na mesma hora, aparecia uma cabine idêntica dentro de um terminal idêntico de transporte do outro lado do planeta. Quando corri para dentro, vi a Apple 571 partir para o sul. Era exatamente como minha escola, mas a paisagem ao redor era diferente. Vi alguns alunos da minha escola caminhando em direção ao estádio de futebol americano próximo para assistir ao jogo e torcer por nosso time. Eu não sabia exatamente por que eles se importavam com aquilo. Poderiam muito bem ter assistido ao jogo por meio do VidFit, e os assentos vazios nas arquibancadas seriam preenchidos por NPCs, fãs gerados aleatoriamente que devorariam refrigerantes e cachorros-quentes virtuais enquanto torciam como malucos. Às vezes, eles até faziam a ola. Eu já estava correndo na direção oposta, atravessando um campo todo verde que se estendia até atrás da escola. Uma pequena cadeia montanhosa podia ser vista à distância, e eu consegui ver a floresta com forma de ameba na base. Acionei o recurso de corrida automática do meu avatar, abri um inventário e escolhi 3 dos itens relacionados ali. Minha armadura apareceu em meu corpo, o escudo apareceu com um elástico em minhas costas e a espada apareceu em sua bainha, pendurada na lateral do meu corpo. Eu já estava quase chegando à floresta quando meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrou que era It. Provavelmente estava ligando para saber porque eu não havia acessado o porão ainda. Mas se eu atendesse a chamada, ele veria um vídeo ao vivo do meu avatar correndo pelo campo a toda velocidade com a Apple 571 encolhendo a distância atrás de mim. Poderia esconder minha localização atual atendendo apenas com áudio, mas isso deixaria com suspeitas, então deixei a ligação cair na minha caixa de mensagens de vídeo. O rosto de H apareceu em uma janela pequena em minha tela. Ele estava telefonando de uma arena de combate em algum lugar, dezenas de avatares lutando uns contra os outros em um campo atrás dele. E aí, Z, o que está fazendo? Batendo uma para o feitiço de Aquila? Ele sorriu. Me dá um alô. Ainda estou querendo estourar uma pipoca e mandar ver numa maratona de Spaced. Está afim? Ele desligou e sua mensagem sumiu. Enviei apenas uma mensagem de texto dizendo que tinha um monte de lição de casa e não podia aparecer naquela noite. Depois, peguei o módulo da Tumba dos Horrores e comecei a ler tudo de novo, página por página. Fiz isso de modo lento e cuidadoso porque tinha certeza de que ali havia uma descrição detalhada de tudo o que eu estava prestes a ver. Nos recôncavos do mundo, sob uma colina perdida e bonita, existe uma tumba dos horrores sinistra. Estava escrito na introdução. Essa cripta do labirinto está repleta de armadilhas terríveis, monstros estranhos e ferozes, tesouros enormes e mágicos, e em algum lugar dentro dos ninhos, o malvado Demi-Lich. Aquela última parte me deixou preocupado. Um Lich era uma criatura morta-viva, geralmente um mago incrivelmente poderoso ou um rei que havia empregado a magia negra para ligar seu intelecto a seu cadáver reanimado, conseguindo, assim, uma forma pervertida de imortalidade. Eu havia visto Liches em diversos videogames e romances de fantasia. Eles deviam ser evitados a todo custo. Analisei o mapa da tumba e as descrições de suas várias salas. A entrada da tumba ficava enterrada na lateral de um penhasco. Um túnel levava para dentro de um labirinto de 33 salas e câmaras.
cada uma delas contendo diversos monstros terríveis, armaduras mortais e tesouros amaldiçoados. Se você conseguisse sobreviver a todas as armadilhas e encontrar o caminho para sair do labirinto, por fim chegaria à cripta de Asererak, o Demi-Lich. A câmara estava repleta de tesouro, mas se você o tocasse, o rei morto-vivo, Asererak, apareceria e começaria a desfilar ataques poderosos determinado a chutar sua bunda. Se por um milagre você conseguisse derrotar o Lich, poderia pegar o tesouro dele e sair da masmorra. Missão cumprida, demanda completa. Se Halliday tivesse escrito A Tumba dos Horrores como ela era descrita no módulo, eu estaria em apuros. Meu avatar era um banana do terceiro nível com armas sem magia e parcos 27 pontos de ataque. Quase todas as armadilhas e os monstros descritos no módulo poderiam me matar com facilidade. E se de alguma maneira eu conseguisse passar por todos eles e chegar à cripta, o ultra-poderoso Lich poderia matar meu avatar em segundos, só de olhar para ele. Mas havia algumas coisas a meu favor. Em primeiro lugar, eu não tinha muito a perder. Se meu avatar fosse morto, eu perderia a espada, o escudo, a armadura de couro e os 3 níveis que tinha conseguido alcançar nos últimos anos. Teria de criar um novo avatar de primeiro nível que surgiria no local de meu último acesso, na frente do armário da escola. Mas se fosse o caso, eu poderia voltar para a tumba e tentar de novo. Muitas vezes, todas as noites, reunindo pontos de experiência e mantendo os níveis até finalmente descobrir onde estava escondida a chave de cobre. Não existia um avatar de backup. Os usuários do Oasis só podiam ter um avatar por vez. Alguns hackers usavam visores para imitar seus padrões de retina e, assim, podiam criar uma segunda conta para eles mesmos. Mas quem fosse pego seria banido do Oasis para sempre, e também seria desqualificado, sendo impedido de participar do concurso de Halliday. Nenhum caça-ovo queria correr um risco daqueles. Minha outra vantagem esperava era saber exatamente o que esperar quando entrasse na tumba, porque o módulo oferecia um mapa detalhado de todo o labirinto. Também me mostrava onde todas as armadilhas se encontravam e como desarmá-las ou evitá-las. Eu também sabia quais salas tinham monstros e onde todas as armas e os tesouros estavam escondidos, a menos, é claro, que Halliday tivesse mudado as coisas por ali. Nesse caso, eu estaria perdido, mas naquele momento eu estava ansioso demais para me preocupar. Afinal, eu havia acabado de fazer a descoberta mais importante de minha vida. Estava a poucos minutos do esconderijo da chave de cobre. Finalmente, cheguei à beira da floresta e corri para dentro. Ela era repleta de milhares de bordos perfeitos, carvalhos, abetos e lariços americanos. As árvores pareciam ter sido geradas e colocadas ali com o uso de templates de paisagem do Oasis, mas os detalhes acrescentados a elas eram maravilhosos. Parei para examinar uma das árvores de perto e vi formigas subindo pela casca cheia de fendas. Vi aquilo como um sinal de que estava no caminho certo. Não havia caminho pelo meio da floresta, por isso deixei o mapa no canto da tela e o segui até a colina com o topo de crânio que marcava a entrada da tumba. Estava bem ali onde o mapa mostrava, em uma grande clareira no meio da floresta. Quando eu entrei lá, estava com o coração na boca. Subi a colina abaixo e foi como entrar em uma ilustração do módulo de D&D. Halliday havia reproduzido tudo exatamente da mesma maneira. 12 enormes rochas pretas estavam escondidas no topo da colina do mesmo modo, lembrando os traços de um crânio humano. Caminhei até o lado norte da colina e desci pela encosta que vi ali. Consultando o mapa do módulo, consegui identificar o ponto exato no penhasco onde a entrada para a tumba tinha de estar enterrada. Então, usando meu escudo como pá, comecei a cavar. Poucos minutos depois, revelei a boca de um túnel que levava a um corredor subterrâneo escuro. O chão do corredor era um mosaico de pedras coloridas, com um caminho longo de pedras vermelhas aberto nele. Mais uma vez, examinei como no módulo D&D. Movi o mapa da masmorra da Tumba dos Horrores para o canto direito superior da tela e o deixei levemente transparente. Então, prendi meu escudo nas costas e peguei a lanterna. Olhei ao redor mais uma vez para ter certeza de que ninguém me observava. Então, pegando a espada com a outra mão, entrei na Tumba dos Horrores.